Então, bom dia, pessoal. Vamos começar, então. Uma pergunta inicial para todos vocês. Vocês têm fé? Para começar bem o dia hoje, com esse friozinho animador. Acho melhor você definir o que você entende por fé, professor. Aí, deixa eu falar, né? Hoje é dia 30 de julho, né? Nós estamos começando a aula de Direito Penal 4 no turno da manhã e o tema hoje é fé pública, né? Então, o que eu quero falar é sobre fé pública. E o que significaria, então, né, para ser mais claro um pouco o que significa essa fé? Na verdade, é uma expressão assim de certeza jurídica, é uma confiança, né, geral, né, na verdade de certos atos, símbolos ou formas, né, a que a lei atribui algum valor jurídico, né? Nós temos aí no Código Penal um título específico destinado aí aos crimes contra a fé pública. E, basicamente, diz respeito a coisas falsas, né? O objetivo do legislador, ao prever essas condutas, é proteger sinais representativos de valor e os documentos, não apenas pela confiança que eles podem gerar, mas porque a lesão, né, dessa integridade acaba que afeta interesses patrimoniais, afeta o interesse público na segurança das relações jurídicas, afeta o privilégio monetário do Estado, como nós vamos ver hoje. Então, quando eu falo em fé é justamente isso. Essa fé pública que se impõe como um bem jurídico e que visa a garantir, basicamente, a estabilidade e a segurança em relações jurídicas. Eu me lembro, quando eu fui para Michigan, eu fui, né, aluguei lá uma casa, num condomínio, para poder morar. Eu fiz isso por internet. Eu aluguei, não sei o quê, dá seu cartão de crédito aqui para um depósito, dei tudo. Eu falei, gente, será que alugou? Era só isso, tão simples assim? Eu até fui lá uma semana antes, eu falei, ó, se eu chegar lá e der errado as coisas, ainda dá tempo de eu arrumar uma nova casa para minha família morar. Mas não teve problema nenhum, não. Cheguei lá no condomínio, estava lá a chave disponível, tudo, utilizei a casa. Aí quando eu fui devolver a chave, eu falei aqui, como é que eu faço? O contrato prevê uma vistoria, né? Como é que nós vamos poder combinar essa vistoria e tal? Eu falei, não, mas você está indo embora que dia? Eu falei, não, no domingo. Eu falei, não, no domingo nós estamos fechados. Mas eu falei, e a vistoria? Ele falou, não, a vistoria depois a gente faz e entra em contato com você. Eu falei, isso aí não vai dar certo, né? O inquilino aí, o locador vai fazer a vistoria sem a presença do inquilino, isso aí vai dar confusão. Eu falei, mas como é que eu entrego o imóvel para vocês? Ele falou, não, joga a chave aqui debaixo da porta que está resolvido. E dito e feito, eu saí cedo num domingo, joguei a chave debaixo da porta e fui embora. Meses depois, minha preocupação se concretizou. Eu recebi aqui no Brasil uma cobrança, assim, um documento lá de $180. Eu falei, tá vendo? Eu devia ter ficado lá, feito a vistoria com eles para ver que falha que houve, que dano que ocorreu no imóvel, que eles estão pedindo essa indenização. Aí eu olhei direito, na verdade era um cheque de $180 que eles estavam dando para mim. Eu fiz um depósito inicial de $300, desses $300 descontaram 120 para poder pagar a luz, o aquecimento, né, que tinha lá na casa nesse último mês e me devolveram o restante. Entregaram aqui no Brasil, no meu endereço que eu tinha dado. Isso é uma questão de fé, né, pessoal? As pessoas, elas confiam mais no sistema, nas outras. Então, você alugar uma casa assim pela internet por meses, né, de um país distante, é uma coisa difícil. Eu fico vendo, não sei se tem algum de vocês que mora de aluguel, mas para você alugar um imóvel aqui no Brasil, você tem que ter fiador, aí tem mais fiança bancária, o nome não pode estar no SPC. São tantas exigências que são feitas, porque o que vigora aqui? Vigora uma certa desconfiança. A presunção de que você vai ocupar o imóvel que não vai pagar. Então, o locador, para evitar um calote, ele estabelece um mundo de garantias para já garantir, né, o eventual pagamento. E isso interfere diretamente nas relações jurídicas. Onde se tem muita desconfiança, vai se ter muita burocracia.
E é o que nós temos aqui no Brasil. Hoje você não sei se todo país tem isso, como funciona, mas assim, para você assinar um documento e precisar reconhecer a firma, significa o quê? Aquela assinatura que você fez, às vezes na frente da pessoa, ela não tem valor, precisa um cartório dizer que aquilo é verdadeiro. Então, nós temos muitas coisas assim que dizem respeito, acho que a uma certa desconfiança que temos nas relações jurídicas. E hoje o que nós vamos falar é sobre isso, sobre fé pública voltada especificamente para a moeda falsa. Né? A moeda, isso que o governo produz, né? É um monopólio da União, imprime notas, imprime moedas para poder, né, ser meio de pagamento aí na sociedade. Não é raro que elas sejam falsificadas. E daí decorrem muitas consequências. Uma delas é justamente a previsão de algumas infrações penais relacionadas às moedas falsas. Eu queria compartilhar com vocês aqui, eu vou compartilhar minha tela, mas vou botar aqui no chat um pequeno link que eu queria que vocês ingressassem nesse link. Vai ser uma aula um pouquinho mais interativa. Viram aí no chat? Se puderem aderir, só clicar no link e vocês vão entrar na sala lá. Nós já utilizamos essa plataforma antes. Isso. Começaram a conectar, muito bem. E deixa eu compartilhar minha tela então. Isso, vocês estão vendo a minha tela? A perazinha. Estou vendo que já tem 6 conectados. Professor, eu já estou vendo o slide moeda falsa, não sei por quê. Ah, tá, não, então deve ser isso, é porque já deve ser a introdução. Aqui, ó, temos 7 conectados. Eu não sei se vocês assistem pelo celular, talvez fique mais difícil, né, para, não sei, ó, fazer esse compartilhamento, mas vamos ver se é possível. Isso, somos 12. Vamos lá. Vamos começando e vocês vão aderindo aí para, ok? Então, esse realmente é o nosso slide inicial, a moeda falsa, né? Nós vamos comentar sobre infrações relacionadas a ela. Uma primeira pergunta, vocês conseguiram ler os 2 casos a respeito da moeda falsa? Alguém poderia fazer para mim um pequeno resumo do que se trata o primeiro caso? Quem que se lembra? Um cara em Porto Alegre tentou pagar no posto de gasolina com uma nota falsificada de R$50, porém o frentista teve que trocar o dinheiro numa loja de conveniência para dar troco, porque o consumo em si dele seria só de R$10, então ele teria que devolver 40. Ele trocou o dinheiro, mas o homem da loja de conveniências depois percebeu a falsidade da nota e o frentista foi correndo atrás do cara e no meio do caminho encontraram a polícia também. Falta mais alguma coisa, pessoal? Algo a acrescentar? Ou o Marco já mencionou tudo? Só tem um detalhe final, talvez, né, que depois o agente que entregou a nota falsa acabou que ele retornou, né, acompanhado de outras pessoas ao posto de gasolina, ameaçando o frentista, né, caso ele, né, fosse fazer alguma coisa em relação ao depoimento que ele iria prestar como testemunha, vítima de um crime, né? Então teve esse elemento adicional final. Mas basicamente é isso. É uma situação que acontece com uma certa frequência. Hoje você consegue comprar cédulas falsas pela internet, né? E assim, é um investimento, né, pessoal? Eles, por exemplo, 10 notas de 50, né? Tem um valor de face de R$500, mas você vai pagar apenas R$300. Então, o objetivo é esse, você investe 300
né, para tentar obter 500, colocando em circulação essas cédulas falsas. E hoje parece que está cada vez mais fácil você falsificar a cédula falsa, né, você falsificar as cédulas, né, com um computador, determinados programas, uma boa impressora, você consegue fazer isso, né, sem muita especialização, sem muita sofisticação. Mas vamos voltar, então, lá aos nossos slides. Então, vamos lá. Nesse caso, especificamente, qual que é o foro competente para julgamento do processo? Vocês devem estar vendo as opções aí. Gostaria que respondessem quais o foro competente para se julgar esse caso. Porque eu não posso nem mostrar as respostas, não, senão vai influenciar os demais. Tem a teoria da conformação social, as pessoas seguem o que a maioria fazem. O Marcos, na verdade, tinha também falado que aconteceu o fato em Porto Alegre, na verdade foi em Florianópolis, né? O agente, o autor do crime, tinha um carro né, que foi emplacado em Joinville e ele estava lá em Florianópolis quando praticou a infração. Aqui, ó, pelas respostas que vocês deram até agora, faltam 2 responderem. 7 responderam que é a Justiça Federal, 1 a Seção Judiciária de Santa Catarina e 1 a Vara Federal Criminal de Florianópolis. 2, Seção Judiciária de Santa Catarina. Ok. Vamos lá. Pessoal, aqui, ó, isso não é um foro, né? Isso é um fórum, essa foto. Sabem em que cidade que é esse fórum? Alguém tem alguma ideia? Um prédio tão bonito assim? Devia ter feito essa pergunta também no múltipla escolha. Este é um... Belo Horizonte, né? Porque senão a gente não saberia. Este é o fórum lá de Marabá, da Justiça Federal. No período que eu estive lá, eu me movimentei muito para construir esse fórum. Foi uma via crucis, eu lembro. Eu tive que ir lá no Congresso Nacional, arrumei dinheiro com os parlamentares, não sei o quê, acompanhei a construção do prédio, apoio 0 do meu tribunal, mas no final das contas saiu esse prédio aí, ficou bonitinho aí para a região. Então, isso é um fórum, gente, né? O prédio onde se concentram as atividades judiciais tem esse nome. O que eu vou falar aqui agora é sobre foro, sobre justiça, sobre unidade competente. Acho que eu já mostrei essa pirâmide para vocês. Para a gente definir competência penal, né, vocês já devem ter visto alguma coisa em direito processual penal. Primeira coisa, vamos olhar a Constituição. Qual que é a justiça competente? Então, na Constituição, nós vamos ver lá. A competência da Justiça Federal está bem explicitada. O que não couber à Justiça Federal vai ter uma competência residual da Justiça Estadual. A Justiça do Trabalho não vai ter competência penal, a Constituição mostra isso. A Justiça Eleitoral tem lá a sua competência penal mencionada na Constituição, assim como a Justiça Militar. Então, eu vou saber qual é a justiça olhando para a Constituição. Só que eu não quero saber qual é a justiça, eu quero saber o local do Brasil, né, dentro dessa justiça que vai julgar o caso. É o foro competente. O foro competente eu tenho que julgar o Código de Processo Penal. Lá no Código de Processo Penal tem as regras, né, de definição do foro competente. E essa definição é feita por uma regra básica. É o local onde o crime foi cometido. Então, assim, o rapaz estava lá com as notas falsas, um carro de Joinville, mas ele estava em Florianópolis. Então, o local onde o crime foi cometido foi a cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina. E aí, primeiro eu vou ter que saber o seguinte, tá, vai ser a cidade de Florianópolis, mas qual justiça? Eleitoral, militar, federal, estadual? Então, a primeira pergunta tem que ser respondida antes. E aí, então, eu vou olhar o artigo 109 do Código da Constituição.
lá estabelece assim, a competência penal da Justiça Federal. Então, gente, isso é a referência. Olhem primeiro esse artigo 109, do inciso 4º ao 10º. Se não estiver incluído aqui, provavelmente será da Justiça Estadual. Então, aqui, o inciso 4º já menciona, ó, crimes políticos são de competência da Justiça Federal, e as infrações penais, né, quando se fala em infrações penais, é crimes e contravenções, praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União. Aí eu chego e falo assim, a moeda falsa é um crime praticado contra bens, serviços ou interesse da União? Sim, eu acho que é contra um serviço e um interesse da União. Por quê? Porque a União, de acordo com a Constituição, ela tem um monopólio de emissão de moeda, né? Os estados não emitem moeda. O real é uma moeda nacional, emitida pela Casa da Moeda. Às vezes, atualmente, eles estão fazendo até licitações em outros países para poder adquirir moeda por um preço, né, a confecção da moeda por um preço mais barato. Mas, assim, quem tem essa incumbência é a União. Se alguém está concorrendo com a União e emitindo moeda, isso aí está afetando o interesse da União. Então, isso aí diretamente vai impactar no interesse da União e, em decorrência, a competência será da Justiça Federal. Então, crimes de moeda falsa são de competência da Justiça Federal em razão do artigo 109. Então, vai ser a Justiça Federal de onde? A Justiça Federal de onde o crime se consumou, ou seja, lá em Santa Catarina. E aí eu posso perguntar, tá, esse é o foro competente, mas é a unidade específica, qual vara vai julgar? Eu tenho que olhar as leis de organização judiciária, né? Lá talvez fale assim, ó, nós temos uma vara em Santa Catarina especializada em moeda falsa. Na realidade não existe, acho que em lugar nenhum do Brasil. Mas lá, por exemplo, tem uma vara especializada em matéria criminal. Então vai ser a vara especializada em matéria criminal. Quem me responde isso são as leis de organização judiciária ou os regimentos internos, tá bom? Então vamos avançando. Houve consumação da prescrição, pessoal? Respondam aí para mim. O crime foi praticado em março de 2010. A denúncia foi recebida, né, logo em seguida, 2 meses depois, em maio de 2010. Quando foi feito concluso para a sentença, ou seja, o juiz ia sentenciar, já tinham se passado aí mais de 8 anos. Era 20 de julho de 2018. Como é que a gente vai calcular a prescrição, né? Nesse caso aí, nós temos que ver qual é a pena em abstrato. Se ainda não tem uma sentença impondo uma pena, a gente considera a pena em abstrato e sempre a pena máxima. Uma vez escolhida a pena máxima, aí nós vamos tentar identificar no artigo 109 qual é o prazo correspondente. Então, assim, um crime de moeda falsa, a pena é de 3 a 12 anos. A pena máxima são 12 anos. Se a gente olhar nessa tabelinha aqui à direita do slide, uma pena de 8 até 12 anos prescreve em 16 anos. Posso dizer que houve a prescrição? 4, 5 de vocês já responderam. Vamos ver como é que está aí. Não se consumou a prescrição, todo mundo não. Então, aí todo mundo foi para o não. E por que não se consumou a prescrição, pessoal? Aí teve um sincero aí que não deu tempo de calcular. Me digam aí por que não se passaram esses 16 anos, essa matemática básica? E aí eu lembro de vocês o seguinte, vocês perceberam qual que é a idade do agente que cometeu a infração? A denúncia menciona a data de nascimento, a gente tem que ver a data em que o crime foi praticado, 31 de março de 2010. Quem está aí com o quadro aberto, o caso aberto, consegue me dizer qual que é a pena? Qual que é a pena? Não, qual que é a idade do agente? Ele nasceu em outubro de 89. E o fato ocorreu em março, né, de 2010.
Então, ele não tinha ainda 21 anos completos. Isso. Em outubro de 2010, ele completa 21 anos. E aí tem um detalhe, né, pessoal? No caso de prescrição, se o agente tinha menos de 21 anos na data do fato, ou mais de 70 anos na data da sentença, a prescrição corre pela metade. O que isso vai significar? O prazo aqui da pena seria, né, pena máxima 12 anos, prescreve em 16. Só que considerando a metade, eu divido por 2, 8 anos. Então, se transcorreu mais de 8 anos entre o crime e a sentença, teria ocorrido a prescrição. E no caso especificamente, acabou que isso aconteceu. De março de 2010 a julho de 2018, passaram-se mais de 8 anos. Em tese, estaria prescrito. E aí, pessoal, nós temos, né, os diversos tipos de prescrição. Essa prescrição em abstrato, que a gente considera a pena prevista no tipo penal, a pena máxima. Depois nós vamos ter a pena retroativa, que é a pena concreta. A prescrição intercorrente, que também se baseia na pena concreta. Sempre que tiver uma sentença estabelecendo uma punição, a partir daquele momento, qualquer questão relacionada à prescrição é verificada conforme for a pena estabelecida, né? Então, a prescrição retroativa, a intercorrente, que é a que ocorre na fase de recurso, da sentença até o trânsito em julgado. Se tiver passado mais de 8 anos, vai ter a prescrição intercorrente nesse caso, né? Então, basicamente, é isso, né? Nesse caso, não sei se vocês entenderam, se tem alguma dúvida, houve sim a consumação da prescrição, porque ele era menor de 21 anos e o prazo prescricional vai ser contado pela metade, ok? Professor, só sobre o que Sim. você falou de correr pela metade, você falou que seria 21 anos na data do ocorrido, que acontece isso, e também 70 anos quando? Na data da sentença. Ah, tá. Obrigada. Então, são esses dois fatores etários que vão repercutir na prescrição. Então, se é muito novo, né, a chance de prescrever é maior. E se é muito velho também. Então, eu me lembro dos casos lá do Paulo Maluf, né? O Paulo Maluf foi deputado, governador do estado de São Paulo, tudo. Ele, assim, era acusado de inúmeras infrações. Mas, assim, o processo penal demorava, ele já tinha aí quase 80 anos e dificilmente não deixava de se consumar a prescrição. Por quê? Quando ele ia ser julgado, já tinha, né, a prescrição corria pela metade. Então, de várias acusações que contra ele foram feitas, acho que apenas uma, no final das contas, virou realmente uma condenação transitada em julgado. Vamos avançar. Pessoal, qual que é a melhor tese defensiva para esse caso? O que vocês me dizem como bons advogados, né? Isso aí é uma resposta livre. O rapaz estava lá no carro, ele entregou, né, abasteceu o carro, R$10, entregou a nota de 50, pegou o troco. Isso é à noite, né, 3 horas da madrugada. O frentista lá no posto, quando recebeu a nota, ele nem percebeu muito, mas aí entregou lá no caixa, na loja de conveniência, estava mais iluminado, conseguiram identificar a nota falsa. Eu realmente acho que assim, não tem muita saída para a defesa, não, porque na hora que eles perceberam, ele ainda fugiu, depois ele ameaçou. Então, assim, falar que ele não sabia de nada é bem difícil. Às vezes, o que pode alegar é que seria um crime impossível, falar que aquilo não era convincente, porque aí eu já acho que tem uma brecha para falar isso. Tanto que na hora que chegou na luz, aí viu de cara que era falso. Mas não sei, essa questão de não saber, de ter recebido de boa fé e tal, para mim é muito difícil sustentar com os outros elementos que a gente tem. Eu Joia. concordo com a... Até porque ele fugiu depois e ainda voltou para ameaçar o pessoal da loja, então. Eu acho que isso aí realmente piora a situação dele, né? Ele saiu arrancando o carro e ainda voltou depois para talvez ameaçar, né? Para ameaçar. Então, foi feita a questão da menoridade penal, né? A gente pode mencionar isso aí já é uma, né, para tentar obter aí uma pena menor, né? Pessoal, nesses casos de moeda falsa, o que vai acontecer?
acaba que, assim, é muito comum as pessoas chegarem e falarem assim, ó, eu não sabia de nada. O que é esse eu não sabia de nada? Ó, eu estava de boa fé, eu recebi essa nota, eu nem tive ideia de que a nota era falsa. Né? E como é que você prova isso? Que a pessoa não está mentindo, que ela não sabia de nada. Aí vai ser pelas circunstâncias da infração. Aí você tem que ver os detalhes de cada caso para você tentar perceber. Então, por exemplo, pô, ele arrancou o carro logo depois, foi quando foi chamado e tal. Uma pessoa em situação normal, ela arrancaria o carro, ou ela pararia e falaria, não, pois não, o que está acontecendo? Então, assim, isso talvez já gere alguma suspeita. Na verdade, o que a gente vai ter serão vários indícios de que, né, a pessoa tinha consciência que a moeda era falsa, embora ela alegue que não sabia isso. Eu já tive um caso, por exemplo, foi o seguinte, um rapaz foi numa padaria, ele comprou, acho que um café, R$2, pagou com a nota de R$100. Aí pegou 98 de troco. Depois ele foi na farmácia ao lado, comprou lá, não sei o que foi, um barbeador, alguma coisa, pagou R$3, entregou a nota de R$100 e pegou 97 de troco. Aí descobriram nesse meio do caminho, ele estava indo para outras lojas, a polícia foi lá e prendeu em flagrante. Por que a gente acha que a moeda foi falsa? Falou assim, ó, eu acho que não é normal, né, pessoal? Alguém gasta R$100, recebe 98 em troco. Aí na próxima compra, em vez de ele dar parte do troco em valor trocado, ele dá mais R$100, é porque ele está querendo colocar, né, no mercado, se livrar das notas o mais rápido possível. Ele quer pôr em circulação e converter a moeda falsa em moeda verdadeira. Então, assim, tem esses indícios que mostram. Às vezes você fica numa dúvida. E aí, sim, no caso de dúvida, né, indúbio pro réu. Você vai ter que absolver. Eu me recordo de um outro caso. Um rapaz, ele foi comprar uns abadás. Era um carnaval de fora de temporada, lá em Montes Claros. E aí ele pagou, acho que R$1.500 com nota, né, em dinheiro. Não foi cartão nem nada. Comprou não sei quantos abadás. Passou um tempo, foi lá, feita a representação, notícia-crime, descobriu que a moeda era falsa e iniciou um processo penal contra ele. Aí, quando ele foi lá no processo penal, ele falou aqui, ó, meu pai tem uma empresa aqui de pneus na cidade, tem muito caminhoneiro que faz aqui, eu peguei esse dinheiro do caixa da empresa, eu trabalho na empresa já tem muitos anos, não sei o quê, eu não sabia que parte da nota era falsa, eu peguei lá o bolo, entreguei assim, e realmente parte do dinheiro era falso. Eu confesso que eu fiquei na dúvida, eu falei, ó, a pessoa tem uma profissão lícita, a versão que ele contou de que, tipo assim, trânsito de pessoas, né, é um comércio, o fluxo de caixa é grande, ele pode realmente não ter percebido e entregado uma nota falsa. E aí, nesse caso, eu absolvi. Então, assim, a gente tem que tentar pegar indícios. Se você não consegue identificar indícios que talvez revelem um dolo do agente, você vai ter que absolver. Outra tese defensiva que costuma ser comum. Ele chega e fala assim, ó, eu recebi de boa fé, descobri que a nota era falsa, mas eu não quis ter o prejuízo e passei o dinheiro para frente. Isso é o artigo 289, parágrafo 2º. É um crime de moeda falsa, mas tem uma pena muito menor. Em vez de ser de 3 a 12 anos a pena, vai ser de 6 meses a 2 anos. Aquele que recebeu de boa fé a moeda, mas depois, para não ficar no prejuízo, repassou. Isso também é crime, mas menos severamente punido. Então, também é uma outra versão que costuma se apresentar. Então, assim, a questão é que você tem que ter, como é que fala, uma certa malícia, uma certa perspicácia para tentar identificar se a pessoa, né, apresenta uma versão correta dos fatos ou não. Né? E, na dúvida, né, favorece o réu. Mais alguma ideia de defesa, pessoal? É isso mesmo, então? Então, vamos lá. Pergunto a vocês, o laudo pericial é indispensável para se comprovar que a moeda é falsa? Quando nós tínhamos aulas aí, né, presenciais, eu sempre levava umas notas falsas lá da Justiça Federal para o pessoal, para mostrar. E como é que são interessantes, né, os elementos de segurança. Então, tem aí a faixa holográfica, esse quebra-cabeça aí, aparece um chip. Eu até pedia para os alunos levarem uma cédula de R$100 para a gente fazer um teste em sala.
Eu levava aquela luz violeta, assim, que você coloca, ela reflete sobre a nota e apresenta pontos luminescentes. É muito interessante ver como é que é sofisticado, né, a estrutura de segurança que existe em torno das moedas falsas. Mas você já pegou uma moeda falsa na aula, professor? Como é que é? Se eu já levei? Não, Não. se algum aluno tinha uma nota falsa. Não, eu não, Ah, não, tá. não. A desculpa do pessoal é que eles não tinham a nota de R$ 100. Eu falava, não, gente, então tá bom, traz uma de 50. Se não tiver, traz de 20, de 10, até chegar no 2. Então, essa era a Aham. desculpa mais comum, mas falsa mesmo. E a próxima vez, quando nós retornarmos às atividades presenciais, nós vamos fazer um experimento social. Eu vou dar uma nota falsa para um aluno corajoso, ele vai ter que ir num bar, em algum lugar debaixo aí da faculdade, para poder comprar um produto e vão ver se ele vai passar ileso ou não, se eles vão identificar. Eu não garanto nada, porque aí, né, não tem como impedir a prática do crime. Deixa eu ver as respostas aqui. Sempre precisa da nota falsa? 2, sim. Sempre precisa da perícia, né? Ela é indispensável, né? Sim. Não. A pergunta não é assim. Deixa eu voltar aqui só para... O laudo é indispensável para comprovar que a moeda é falsa? Então, vocês estão respondendo. Sim, tem sido a maioria, é indispensável. Ah, não, aqui ficou ruim a resposta, gente. É não, nem todo crime que envolve falsidade precisa de perícia. O depende e uma pergunta bizantina. Ninguém respondeu uma pergunta bizantina, embora acho que essa seja até a resposta mais correta, pessoal. Olha só, eu tive um caso, eu me lembro de uma situação em que uma pessoa ajuizou uma ação na Justiça Federal falando que estava tendo uma falha numa questão de um concurso público federal. Ela chegou aqui, ó, a resposta que a comissão examinadora deu foi essa, mas não é a resposta correta, seria essa, eu tenho que ser aprovado, eu acertando essa questão, eu passo para a próxima fase. Aí o juiz examinou aquilo, ele deu a tutela antecipada. Não sei, né, acho que foi sorte ou azar, não sei, do autor, caiu na mão de um juiz federal que ele tinha mestrado em matemática. Ele já tinha sido matemático antes, tal. Ele pegou a sentença, a decisão lá, ele fez o cálculo, os cálculos matemáticos na sentença, né, na decisão, e falou, não, realmente, você tem razão, o gabarito fornecido pela comissão examinadora está errado, a resposta correta não é 30, é 40. E ele deferiu a tutela. O juiz pode fazer isso? Ou ele precisaria de um perito para fazer esses cálculos? Esse juiz transbordou seus limites de atuação. Em vez de julgar apenas a matéria jurídica, ele acabou por também entrar na seara aí da matemática, tudo, e dar né, definir por si só que a questão estava errada. Pode um juiz fazer isso? Eu acho que depende da complexidade da questão, professor, porque, por exemplo, uma prova, em tese, presume que qualquer pessoa habilitada que fez aquilo poderia ter resolvido a questão. Então, nesse caso, eu acho que até que ele poderia, já que ele só resolveu a questão de fato. Então, eu acho que não precisaria de um conhecimento muito específico, tipo, por exemplo, você ser, sei lá, um médico legista para avaliar alguma questão específica. Mas não sei. É que o Gabriel está falando, o perito seria auxiliar, não? Nesse caso, acho dispensável. Ô, pessoal, eu penso o seguinte, o juiz, em tese, ele deveria julgar tudo que chega a conhecimento dele. O porém é que chega, às vezes, alguma matéria técnica que o juiz não tem conhecimento. Né? Então, o que ele vai precisar? Ele vai precisar do apoio de alguém que vai ser, talvez, os olhos dele, as mãos dele, numa área em que ele não tem muito traquejo. Então, assim, eu não entendo nada de medicina, tal, tem que avaliar aí um médico legista, a causa da morte e tal, deixa que o médico legista faça isso. Ele vai me apresentar um laudo explicando tintim por tintim. Mas eu fico pensando o seguinte, e naquelas situações é que eu tenho esse conhecimento? Eu preciso indicar um terceiro para poder fazer isso? Ou eu mesmo posso fazer? Né?
Então eu fico pensando, ó, eu recebi uma moeda falsa. Aí eu sei, todos os elementos de segurança tal, eu não poderia dispensar um laudo da perícia federal, né? Normalmente a Polícia Federal que está examinando essas situações. Eu chego, não, aqui, ó, eu vou colocar aqui na minha sentença. Está faltando a faixa holográfica, os elementos de segurança aqui são muito precários, não existem, as microimpressões elas não foram feitas de maneira adequada, não tem aqui o fio de segurança, tal, ou seja, a moeda é falsa, então condena o fulano. Eu acho que, assim, em tese, isso poderia ser feito, né? O que você precisa é garantir a oportunidade da pessoa se manifestar a respeito disso, né? Eu acho que num caso como esse, ela pode recorrer e falar, não, o juiz está errado, que o juiz ele não considerou tais elementos na nota, tal, pode discutir a minha conclusão, né? Mas, a princípio, ou então o juiz poderia, ele mesmo chegava assim, ó, é necessário para julgar esse crime a materialidade, né, da infração. A materialidade se faz pela prova de que a moeda é falsa. Então, aqui, ó, eu já estou concluindo agora que a moeda é falsa por causa disso, disso, disso. Manifestem-se as partes a respeito. Provavelmente, o que eles vão falar? Ah, não, eu quero que se indique um perito para confirmar isso, né? Mas, no fundo, eu estou falando que é uma questão bizantina, é uma questão acadêmica, por quê? Qual que é o modus operandi? Pessoal, normalmente, quem prende com moeda falsa é a polícia militar, né? Um comerciante que foi lesado, alguém que está, né? É normalmente assim que acontece. Ele chama a polícia vai lá, captura a pessoa, aí qual que é o passo? É moeda falsa? Vai levar para a Polícia Federal. A polícia judiciária competente nesses casos é a Polícia Federal, né? Tem um interesse da União envolvido aí. A Polícia Federal, gente, recebe aquela moeda falsa, apreende, às vezes são centenas, milhares de moeda falsa. A minha mulher é perita da Polícia Federal, então, umas 2 semanas ela estava aqui com centenas de notas de 100, de 200, contando uma a uma, examinando uma a uma para poder elaborar um laudo, né? Então, assim, aí tem essas moedas apreendidas, né, já vai direto para a perícia, até para a perícia fazer esse laudo, né, assim, antes mesmo de iniciar a ação penal. Uma vez confeccionado o laudo, remete o inquérito para o Ministério Público, provavelmente o delegado vai chegar e falar assim, ó, tem prova da materialidade, o laudo pericial demonstra isso, e tem prova da autoria também, por causa disso e daquilo. E aí o Ministério Público oferece a denúncia. Quando o juiz pega no processo para poder receber uma denúncia, não tem nem essa possibilidade, sabe? Ah, vou mandar ou não fazer perícia. A perícia já está pronta. Ela já foi feita lá na fase do inquérito policial, já consta do processo. Mas, assim, em tese, né, eu acho isso. É determinado conhecimento que o juiz possua e que dispense a presença de um perito, eu acho que o juiz pode definir, né, sem ficar recorrendo à prova pericial. Tá bom? E uma coisa que eu percebo, gente, tem muito feitiço na nossa justiça criminal em torno de perícia. Eu penso assim, é meio 880. Eu acho que nós deveríamos ter uma perícia mais capacitada, com mais elementos. Eu acho que os crimes estão chegando a um ponto que quanto mais elementos técnicos você tiver para poder elucidar uma infração penal, é melhor. É muito melhor do que você depender só de testemunhos de pessoas, né? A prova hoje no processo penal ainda é muito prova oral. E as pessoas esquecem, as pessoas criam falsas memórias, passa-se muito tempo, elas não vão lembrar direito. Então, assim, se você tem elementos técnicos, né, tem uma filmagem, tem uma perícia que foi feita, tal, é muito melhor, né? Mas, por outro lado, às vezes o que eu noto é que muito juiz e delegado também, representando o Ministério Público, joga tudo para a perícia resolver. Ó, responda isso para mim, responda. E às vezes não tem nada de técnico para ser respondido. É uma questão, assim, estritamente, basicamente jurídica, né? A pessoa chega e fala assim, com esse tipo de documento seria possível falsificar, enganar as pessoas? Ué, quem tem que analisar isso é o juiz. Ó, foi feito esse documento. Se é possível ou não enganar a pessoa, só eu vou ter que fazer o juízo de valor. Se é uma falsificação grosseira, se ela é uma falsificação boa, né? Então, isso aí foi até o que a Bruna mencionou, poderia ser uma resposta aí, um crime impossível, a falsificação foi grosseira. Então, logo estava iluminado lá, eles perceberam que... Mas, na verdade, quem faz essa resposta não deveria ser o perito, né? Deve ser o juiz que está julgando o caso.
né? Normalmente, nos casos de moeda falsa, os peritos sempre falam isso. Eles chegam e falam assim, ó, essa nota falsa, esse documento falso, eles tinham capacidade de iludir o homem normal. É meio que um padrão deles, né, para poder embasar o laudo pericial. Vamos voltar, então, aqui. Outra pergunta. E se isso tiver acontecido, pessoal, o que acontece? Em vez da cédula de 50, ele entregou lá no posto uma nota de 3 ou de 15 reais. Crime impossível por absoluta ineficácia do meio. Isso, pessoal, seria uma hipótese de crime impossível mesmo, né? O objetivo da fé pública, né, de ter uma nota verdadeira, é proteger as relações jurídicas, né, garantir segurança no comércio, nas transações comerciais. Todo mundo sabe que não existe nota de 3, nota de 15, então, assim, isso aí não afetaria as transações comerciais. Provavelmente a pessoa rejeitaria esse tipo de nota. Aí você pode até começar a conjecturar, não, mas imagina, ver um estrangeiro aqui no Brasil. Aí o estrangeiro foi trocar o dólar por real, foi fazer uma compra com a nota de 100, ele teve de troco lá 10 notas de 3 reais. Ele não sabe que aqui no Brasil tem o curso da moeda. Mas, assim, o que pode acontecer num caso como esse, acho que é mais um estelionato do que uma falsificação de moeda falsa. A fé pública continua não sendo lesada, mas o indivíduo, especificamente, ele foi enganado, né, pelo desconhecimento que ele tinha. Então, se for um estelionato, é um crime contra, né, o patrimônio de competência da Justiça Estadual. E isso, às vezes, vocês vão ver, pessoal, talvez na vida profissional de vocês. Às vezes a falsificação é grosseira. Eu nas cédulas falsas que eu levava aí para o pessoal, eu levava uma que tinha assim, era uma cédula de 10 reais enorme, que só estava impressa uma face dela, a outra face estava em branco. Então, imagina, passou aquilo para alguém, a pessoa chega, peraí, mas que é isso? Está muito grosseira essa falsificação. Ou seja, não tem nenhuma capacidade de me iludir. Mas vai que a pessoa não percebeu, né? Sei lá, estava na balada à noite, tudo, ela dá um troco, e depois, no outro dia, que ela detecta. O que eles costumam falar é o seguinte, ó, não lesou a fé pública, mas lesou o indivíduo, né, num caso específico. Então, houve um estelionato como aquele. Mas eu, de certa maneira, né, muito juiz declina a competência para a Justiça Estadual para processar lá. Mas eu não costumo fazer isso, não. Eu falo, ó, isso aí é crime impossível, a falsificação era muito grosseira, não vai enganar ninguém, nem a fé pública, nem o indivíduo e tal. E também costuma entrar nesse caso a questão da insignificância, né? Às vezes, o valor envolvido aí é tão pequeno que, né, em termos de estelionato, né, poderia não gerar, né, uma acusação. Se surgir uma prova de que foi o acusado quem falsificou a cédula, tem alguma alteração? No caso que nós temos é o seguinte, é o artigo 289, parágrafo 1º. Né? O agente ele colocou em circulação a moeda falsa. Mas nós temos o caput também, que é você produzir e fabricar a cédula falsa. Se é o mesmo agente que fabrica e depois ele põe em circulação, ele comete duas infrações? O caput e o parágrafo 1º? O que vocês acham? Quatro respostas. Vamos deixar chegar a 6 respostas, aí eu mostro. Porque na prática, pessoal, normalmente o que acontece é alguém fabrica, né, outro põe em circulação. E como eu disse, virou um negócio. Né? Se produz a cédula falsa aí com impressoras, né, de boa qualidade, né, impressões bem feitas, vendem isso aí na praça, e aí né, põe em circulação a terceira pessoa que comprou, que adquiriu as moedas falsas. 3 sim, 1 não, 2 não sei. Então, assim,
Qual alteração que haveria, pessoal? A maioria que respondeu sim. Quem pode me dizer? Talvez alguma majorante na pena, professor? Eu acho assim, talvez a capitulação não mude, né? A gente tem que pensar o seguinte, é meio que uma progressão delitiva, né? Ele fabricou aquela cédula, depois, em seguida, ele utilizou, pôs em circulação. Aí aquela pergunta que eu sempre faço, fabricar a cédula foi o meio necessário para pôr em circulação? Foi, né? Ele até poderia conseguir a cédula em outro lugar, mas no caso específico, no caso concreto, como é que ele conseguiu a cédula? Fabricando. Então, foi o meio necessário para pôr em circulação. Então, o pôr em circulação vai absorver a falsificação. Mas eu acho o seguinte, é mais grave a conduta dele, né? Imagine, nós temos um agente que fabrica, o outro põe em circulação. Agora, nós temos um agente que fabricou e colocou em circulação, desempenhou duas condutas. As duas condutas, por si só, já configuram crimes. Talvez a pena, né, o juízo de reprovação, devesse ser um pouquinho maior no momento lá da pena base, né, as circunstâncias do crime. Talvez valesse a pena fazer essa menção para poder, né, aumentar a sanção. Ok? Vamos avançar. A última pergunta. E os 4 rapazes? O que aconteceu com eles? Eles não foram denunciados, né? Só foi dada uma notícia lá de que 4 rapazes retornaram ao posto de gasolina, ameaçando o frentista, né, de ter feito aí, né, para intimidá-lo, para não levar adiante essa acusação. Eles cometem algum crime? Ou faz parte aí um exercício regular do direito de defesa do acusado? Deixa eu contratar um pessoal aí para dar um susto aí na testemunha, para reforçar lá o testemunho dela em meu favor. Direito de defesa já acho que não é, mas também o crime eu não sei. Será que tem algum crime de ameaça? Alguma coisa sobre isso? Temos um crime de ameaça. Esse direito de defesa, eu já vi muita coisa se falando em direito de defesa, né? Por exemplo, o acusado tem o direito de mentir, né? Mas, assim, em tese, né, pessoal, desde que a conduta não se enquadre num tipo penal, esse direito de defesa não é um exercício regular do direito. Então, assim, eu não posso, eu vou subornar um juiz para ele me absolver, né? Estou exercendo meu direito de defesa. Não, peraí, tem um crime correspondente. Aí eu vou matar a testemunha, porque se eu matá-la não vai ter depoimento desfavorável contra mim, então eu estou me defendendo. Né? Outra coisa que não é possível. Deixa eu ver, só teve uma resposta aqui, não foi deletada. Na realidade, pessoal, nós temos, isso aí é uma ameaça, né? Mas é uma ameaça mais qualificada. Quando a gente estudar lá crimes contra a administração pública, vocês verão que existe esse tipo de infração, coação no curso do processo. Então, assim, quando você usa de ameaça, de violência, né, para obter o resultado de um processo, uma decisão favorável, né, intervir de alguma maneira em seu benefício, né, seja num processo na justiça, seja num inquérito, seja num processo administrativo, você comete esse crime, coação no curso do processo, cuja pena, né, de 1 a 4 anos. Então, assim, em tese, né, uma vez apurado o fato corretamente, o que deveria acontecer? O agente ele seria denunciado por moeda falsa, né? E além dessa acusação de moeda falsa, se ele participou disso, provavelmente se ele não participou, foi ele que deu notícia e né, combinou com os comparsas que isso fizesse. Ele, em concurso material, vai responder pela coação no curso do processo. Né? Os outros agentes responderiam apenas pela coação no curso do processo, não havendo nenhuma demonstração ou prova de que eles contribuíram para a prática da falsificação da moeda. Eu me lembro de um caso que eu tive a respeito disso, de trabalho escravo. Foi um caso até interessante, assim, foi uma das piores audiências criminais que eu já fiz. Um senhor trabalhava numa fazenda, as situações lá eram precaríssimas, ele saiu da fazenda meio fugido, foi lá na delegacia e tal, e fez a notícia crime.
falou aqui, ó, trabalho escravo, não me pagou, nada. A polícia foi lá, não sei se, acho que tinha outras pessoas trabalhando, prendeu o dono da fazenda em flagrante. E aí foi preso em flagrante, tudo, tal. Os filhos, né, na verdade, ele tinha 2 filhos. Um dos filhos, o que estava solto, que não estava preso, acabou que ele foi lá atrás ele sabia onde esse trabalhador morava. Chegou lá com os comparsas, assim, foram na casa dele, chegaram lá cantando o pneu, né, segundo a mulher desse trabalhador mencionou. O trabalhador viu isso, ele pulou a janela do lado de fora da casa, assim, e correu para o mato. Ele falou, cadê o fulano? Ah, não, fulano não está aqui, não. A gente está querendo ter uma conversinha com ele. Não, mas não está aqui. Tá. Aí o trabalhador foi lá na polícia e falou que eles foram lá atrás de mim, fizeram isso. Os filhos foram denunciados, né, junto com o pai, por coação no curso do processo. E aí, no final das contas, né, foram 2 filhos acusados, ele foi preso posteriormente por homicídio, né? Então, tipo assim, eles não estavam lá, talvez, só para ameaçar mesmo, causar medo. Talvez eles concretizassem, né? Porque depois desse crime praticado, os 2 filhos, um foi preso, acusado de homicídio. E eu me lembro fazendo a audiência criminal com eles, fazendo um interrogatório, como é que eles eram, assim, debochados, como é que era, tipo assim, eu fazia as perguntas, eles com maior desdém, totalmente grosseiros, sabe? Tipo assim, sem respeito nenhum, né, pela situação, dava vontade, assim, até, né, você ficava né, parar a audiência, falar assim, pô, esses caras não estão levando isso aqui a sério, mas não dá para fazer isso. Então eu fui ouvindo calado o que eles falavam, fazendo perguntas objetivas e tal. No final das contas, eu realmente tinha elementos para condenar. E aí o que aconteceu? Eu me lembro que esse senhor, ele compareceu lá à justiça para prestar o depoimento, né, como vítima, né, do fato. E aí ele falou assim, ó, eu não quero prestar o depoimento na frente deles, não, eu retirei os acusados da sala, tudo. E aí, no final das contas, eu falei, ó, o senhor sabe que esse povo aqui é barra pesada, né? Aí o Ministério Público falou, o senhor não quer entrar no programa de proteção à testemunha, não sei o quê. Ele falou, ó, não quero não, isso aí, não mexer com isso não. Eu falei, ó, o senhor toma cuidado, então, que, né, para acontecer alguma coisa depois disso aí, um dos filhos está solto por enquanto. A acusação era coação no curso do processo, mas, assim, até para decretar uma prisão preventiva, tá, não tinha tantos elementos, assim, né, posteriormente, não tinha nada mais grave, né, embora a gente talvez ficasse preocupado, né, com uma possível consequência. Mas aí, no final das contas, ele não se recusou a entrar nesse programa de proteção à testemunha e não tive mais notícia dele. Espero que, né, tenha sobrevivido. Ok? Pessoal, e nós temos agora o caso 2. Né? O caso 2 diz respeito aí a uma outra infração, né? Assim, é relacionada ainda à moeda falsa, mas em conduta, em circunstâncias um pouco diversas. O que diz o caso 2? Ele é muito simples. Quem não leu, pode lê-lo agora. Vocês estão com o Código Penal aberto aí? Se estiverem, essa conduta aí, ó. Ele estava lá num botequim, 2 cédulas de R$5, né, falou que recebeu de boa fé, repassou, né, para poder fazer o pagamento, né, mas tão logo se apurou que era falso, ele, né, não, toma aqui uma cédula verdadeira para eu, né, pagar, se eu não ter prejuízo. Ele arrumou essas cédulas porque ele ocupava um cargo no Banco Central, né, elas foram enviadas para lá para serem destruídas. Qual o tipo penal, qual crime teria sido praticado, gente? São essas as opções aí. Deem uma olhadinha em cada uma dessas infrações do Código. É o caput do 289, o parágrafo 1º, parágrafo 2º, o 4º, 290, parágrafo único. Pessoal, em termos de técnica legislativa, as questões aí estão erradas, viu? Porque, assim, parágrafo 1º, 2º, tal, a gente sempre tem que colocar o símbolo.
Só o parágrafo único que a gente escreve por extenso, mas eu não consegui colocar o símbolo aí, então reconheço o erro. Então, o caput do 289, foi ele quem produziu, fabricou a cédula falsa. O parágrafo primeiro, ele colocou em circulação uma cédula falsa. O parágrafo segundo, ele recebeu de boa fé e, constatando isso, ele passou para frente. O parágrafo quarto, ele, valendo-se, né, lá do cargo, ele colocou em circulação. Não, o parágrafo 4 é que autorizou, né, que autorizou a emissão da cédula falsa. E o 290, parágrafo único, ele pegou a cédula lá falsificada, que ia ser destruída, e pôs em circulação. Cinco respostas. Ó, das 6 respostas até agora, 5 acham que é o 290, parágrafo único, 7 respostas, 2, o 289, parágrafo 4º. Alguém quer comentar oralmente a opção feita? Ó, vamos lá aqui, ó. O caput, ele falsificou, fabricou, alterou moeda falsa? Não. Então não é o artigo 289. Ele já recebeu a cédula falsificada. O parágrafo primeiro, ele, por conta própria, né, importou, exportou, adquiriu, vendeu, trocou, cedeu, emprestou, guardou ou introduziu em circulação a moeda falsa? Ó, aparentemente sim. Vamos ver o próximo. Ele recebeu de boa fé o parágrafo segundo e depois restituiu a circulação? Acho que não é o caso, né, pessoal? Ele era funcionário do Banco Central, ele sabia que as cédulas tinham sido enviadas para lá para serem destruídas, ele se apropriou das cédulas e pôs em circulação, ou seja, desde o início ele tinha, digamos assim, a má-fé, né, sabendo que a cédula era falsa. O parágrafo 4º, né, ele desviou, fez circular moeda que a circulação não estava ainda autorizada. Isso, pessoal, esse ainda não autorizada é mais ou menos assim, ó, vão lançar a cédula de R$300. Aí vai pôr em circulação, mas ainda não está autorizada a circulação dela. Você está se antecipando a divulgação desse tipo de moeda. Então, aí seria o parágrafo 4º, não é o caso. Muita gente, a maioria, está falando que é o crime do 290, né? Formar uma cédula, bilhete, moeda falsa com fragmentos de outras verdadeiras, suprimir na cédula bilhetes recolhidos para fim de restituir em circulação, sinal indicativo de sua inutilização, restituir a circulação, cédula, nota ou bilhete em tais condições, ou já recolhidos para o fim de inutilização. Ó, eu acho, né, apesar da maioria ter respondido aí 290, eu acho que uma pessoa colocou a resposta certa, o artigo 289, parágrafo 1º. Vejam vocês, deixa eu compartilhar minha tela, que aí eu queria compartilhar aqui o Código Penal com vocês. Aqui, pessoal, no 289, espero que estejam vendo, e o 290. Esse 289 diz respeito à moeda falsa. O 290 são crimes parecidos, assimilados ao de moeda falsa. Significa o seguinte, no 289, nessas todas condutas aqui, ó, do caput ao parágrafo 4º, né, tem relação, na verdade, o parágrafo 4º até que não, né, mas o resto está falando, né, o parágrafo 3º também não. Mas, assim, como é que fala, a rubrica marginal, o título dos crimes, tem uma certa distinção, que aqui nós estamos falando de uma moeda falsa, aqui seria um crime assimilado à moeda falsa.
né? Na realidade, é tipo assim, é uma moeda, é uma cédula fragmentada, é uma cédula que foi constituída, né, com fragmentos de outras cédulas, era uma cédula que foi colocada, recolhida para ser destruída. Então, assim, a cédula que é recolhida para ser destruída, ela pode ser uma cédula que está danificada, né? Os bancos colocaram aquela tinta rosa, não sei se vocês já viram isso, né? Se você vai furtar, roubar um caixa eletrônico, explode ele, eles jogam aquelas tintas nas cédulas para elas se tornarem, né, marcarem a cédula, para inutilizarem, né? Evitar que elas fiquem em circulação. Então, assim, é esse tipo de moeda que normalmente vai ser recolhido para, né, caracterizar o artigo 290. Eu fico pensando o seguinte, pela pena aplicada, imagine um funcionário do Banco Central, ele se valendo do cargo, ele subtrai uma cédula falsa e põe em circulação. Essa conduta dele é mais branda do que um particular que recebe uma moeda falsa, né? Assim, compra moeda falsa e põe em circulação. Será que não deveria ser uma conduta mais grave um pouco? Né? Ou seja, ele se valeu do cargo para poder obter uma vantagem devida, né? Um acesso que normalmente as pessoas não têm um grau de reprovação maior na conduta dele? Eu acho que sim. E havendo isso, será que a pena dele seria essa pena mais simples, de 2 a 8 anos, do artigo 290? Ao passo que o particular pegaria uma pena de 3 a 12 anos se ele tivesse colocado em circulação a moeda falsa? Então, assim, isso é meu posicionamento, né, pessoal? Não sei se é o mais correto, mas eu tenderia a considerar que o funcionário público ele vai praticar o crime de colocar em circulação a moeda falsa. E para ele vai ter uma agravante que ele se valeu do cargo para poder, né, cometer a infração. Valeu do cargo, função ou ofício para o crime praticar. Se eu considerar que ele está praticando o crime do artigo 290, né, além de ter essa desproporcionalidade na reprovação da conduta, o que a gente verifica é o seguinte, o 290 não está destinado às moedas falsas. Ele está destinado a outros tipos de moedas, né, aquelas que são montadas com um detalhe de outros, que são retiradas de circulação, e em torno delas o agente comete o crime. Acho que o juízo de valor depreciativo do 290 é inferior ao do 289, que significa pôr em circulação a moeda falsa. Essa é a minha impressão. Comentários? Alguém diverge? Última pergunta, então. Qual que seria, pessoal, então, os argumentos de uma sentença que o juiz poderia considerar, nesse caso? Lembre-se bem, né? Nós teríamos, acho que, 4 locais, assim, para poder colocar nossos argumentos. A conduta foi atípica, por qual razão? Ela deixou de ser lícita, por qual excludente? Não havia culpabilidade, ou então a punição, essa punição não deve ser aplicada ou deve ser reduzida. O que vocês me poderiam colocar nesse caso? Por exemplo, consigo afirmar que a conduta do caput é atípica? Eu preciso desclassificar para o parágrafo 2º porque houve boa-fé? Como ele mencionou? Ou isso é um mero argumento que ele teceu lá para poder se, né, minorar a reprovação de sua conduta? Outra questão relacionada à tipicidade. Eu posso falar que se aplica o princípio da insignificância? Eram 2 cédulas de R$5. O valor era mínimo, R$10 só. Isso não é insignificante? Posso falar em termos de ilicitude, assim, não, aqui, ó, ele era funcionário público, ele tinha disponibilidade sobre as moedas lá, então, assim, ele agiu exercendo um direito regular, ele poderia ter tirado as cédulas de lá e, como o professor que pega as cédulas da Justiça Federal e leva para a Faculdade de Direito e distribui para os alunos. Culpabilidade. Posso falar, talvez, de um erro de proibição. Ele não sabia que tirar coisas
do Banco Central seria e utilizar para benefício próprio seria um ato reprovável, um ato criminoso, então não faltaria a culpabilidade ou a punibilidade. Ele não reparou o dano, o comerciante lá, ele teve um prejuízo, né, ao vender o produto para ele, mas tão logo descobriu a falsidade, ele que eu não tomo os R$10 verdadeiros, o senhor não ter prejuízo. Isso não é uma reparação de dano? Não é uma causa de diminuição de pena? Redução da pena de 1 a 2 terços por arrependimento posterior, ou seja, né, afeta diretamente aí a punibilidade. Todos concordam? De todas essas teses que eu mencionei aí, o que vocês me dizem? Alguma tem validade, tem cabimento? Ninguém se habilita? Como é que nós vamos defender esse acusado e como é que o juiz vai valorar essa acusação? Todos tímidos para responder? Então, se ninguém quer responder, eu respondo, para a gente finalizar a nossa aula. Relação ao princípio da insignificância. Vocês vão encontrar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, até do ministro Joaquim Barbosa, né, já se aposentou, que ele reconheceu a insignificância justamente, acho que era um caso de R$5. Ele falou, não, o valor é muito baixo, tal, não justifica mover a máquina penal para isso. Mandou trancar a ação penal. Mas, assim, é uma decisão única, isolada, e o Supremo nunca mais aceitou isso, e o STJ também não aceita isso. Ele chega e fala assim, aqui, o problema não é o valor de face da moeda, o problema é a lesão à fé pública. Então, assim, uma moeda de R$5, ela começa a circular, passa na mão de 100 pessoas, ela está trazendo instabilidade, em tese, para 100 pessoas. Então, o potencial de repercussão dessa cédula falsa é grande. Então, não basta no caso concreto, foi ali, prendeu em flagrante uma cédula de valor baixo. Isso aí, o crime não se resume a isso, né? O crime afeta a fé pública. Então, hoje, os tribunais não admitem a aplicação do princípio da insignificância em crimes contra a fé pública envolvendo moeda falsa. Então, assim, né, é uma coisa assim, né, não estou falando que é a verdade absoluta, mas é o que está vigorando hoje no país. A questão da boa-fé do agente, né, eu já mencionei, acho que ele não tinha boa-fé nenhuma. Se ele trabalhava no local, ele tinha conhecimento que havia cédulas falsas, e isso aí devia estar lá por alguma razão específica, no caso, para ser destruída, ele apropriando-se das moedas falsas é porque tinha dolo na conduta dele. Ele reparou o crime. Aí a gente tem que pensar bem, né, pessoal? A reparação, foi mencionado aqui o arrependimento posterior. Esse arrependimento posterior tem que ser antes do oferecimento da denúncia, né? A gente até poderia pensar pelo aspecto patrimonial, mas vejam vocês, o crime de moeda falsa, ele lesa a fé pública. Ao pagar os R$10, ele corrigiu a lesão à fé pública? Ou ele simplesmente corrigiu o prejuízo que ele causaria ao indivíduo que recebeu aquela moeda? Então, assim, eu acho que o fato dele ter pago os R$10 vai ser uma circunstância que vai minorar a pena, vai ajudar, né, na análise do caso do réu. Mas eu acho que talvez não se classifique nesse arrependimento posterior, porque a gente teria que pensar numa forma de arrependimento que, né, reparasse a lesão à fé pública. E essa lesão à fé pública acabou que ela se consumou, né? No momento em que ele pôs em circulação, né, alguém recebeu a moeda, a lesão já se consumou. Ela já não teria como ser reparada, né? Então, assim, tem esse argumento aí para se opor
a consideração desse arrependimento, né, nessa reparação que causa aí a redução da pena. Outra questão, né, a gente poderia falar assim, mas aqui, ele passou a moeda, mas logo perceberam que era falsa, ele deu os R$10, isso não é uma tentativa, né, de crime? Né? A pessoa percebeu de cara, imagina, ela percebeu que você já devolveu a cédula. Mas o que a jurisprudência também tem entendido, pessoal? Nós temos a modalidade lá, né, de fabricar moeda falsa, né, temos modalidade de pôr em circulação. Então, assim, ele tentou pôr em circulação, a pessoa não aceitou, ela já rejeitou de plano. Não é um crime tentado? Sim, na modalidade pôr em circulação, seria. Mas também o parágrafo 1º fala assim, quem guarda, né, a moeda falsa, quem adquire. Então, o simples fato de você portar a moeda falsa, você já está cometendo crime. Então, a lei procurou fechar todas as possibilidades. Aqui, não é só quem coloca em circulação que responde pelo crime, mas aquele que tem em depósito, que guarda essa moeda, ele está praticando a infração também. Então, se a tentativa de circular falhou, a guarda não. A posse que ele tinha anterior já estava consumada. Então, ele vai responder pelo crime da mesma maneira. Ok? Então, assim, são essas coisinhas, assim, né? Mas a gente sempre tem que pensar nesse aspecto. Né? O erro de proibição, ele poderia, tal, não, nenhum agente tem esse poder aí de pegar uma moeda falsa e colocar em circulação, falar que é um erro de proibição, ele não sabia que isso aí era ilícito. Será que não dá para a gente extrair uma potencial consciência da ilicitude, né, nessa conduta dele? Eu acredito que sim. É um funcionário do Banco Central, tem conhecimento técnico sobre esses assuntos. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é isso. Ao analisar um caso penal, sempre lembrem desses elementos do crime. Tipicidade, ilicitude, culpabilidade e a punição, né, a pena que pode ser imposta. E uma defesa técnica, ela tem que se estruturar em torno disso. Aqui, o que eu consigo excluir a tipicidade? Como eu excluo a ilicitude? E aí vocês vão encaixando as defesas. E uma sentença também tem que examinar isso. Aqui, o crime não é um fato típico, ilícito e culpável. Conseguiu se demonstrar que isso ocorreu, então realmente merece a reprovação penal. Ok? Pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Se não tiverem nada, né, na próxima sexta-feira voltamos a falar sobre crimes contra a fé pública. No caso, nós vamos falar do uso de documentos falsos, falsificação pública, particular, ideológica, uso de documento falso. São, assim, condutas que corriqueiramente acontecem, né, e é bom diferenciar cada uma delas. Tem um caso específico, né, na realidade são 2 casos, né, específicos aí para a próxima aula, já estão disponíveis no Teams. Deem uma olhadinha, procurem resolvê-los em casa, porque aqui nossa discussão fica mais qualificada, tá bom? Bom fim de semana a todos e até a próxima. Muito obrigada, Tchau, professor. Bom professor. final de semana. Até semana que vem. Até logo. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada. Até logo, gente.